Chegamos a mais um episódio do nosso querido e amado Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Hoje, quem vem aqui para a gente bater um papo maravilhoso é Jaque Jones, que é o neuropsicólogo e presidente da APAE, que vem aqui hoje contar um pouco da sua história, contar o futuro, nossos projetos. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui. O prazer é todo meu, né? Tenho um carinho muito grande com esse projeto, né? Que bom. Principalmente de como ele surgiu, de como ele veio, porque é um assunto que a gente nunca vai deixar de falar. Só tem a tendência de crescer, né? E crescer e crescer. Então, defender os atípicos, defender os autistas, sempre vai ser meu dever, a minha prioridade. Que bom. Então mais do que bem-vindo, né, ao nosso mundo aqui, que é a nossa... Eu falo que aqui o Outcast é a nossa janela para o mundo da neurodiversidade, porque a gente traz aqui informação, a gente tenta a inclusão, a gente tenta a conscientização, né, de estar trazendo essas pessoas para o seio da sociedade, elas serem entendidas, né? Claro. Que é o nosso objetivo aqui. Uhum. Mas conta a sua história. Como é que você chegou até aqui? Eu gosto de saber como que as pessoas descobrem sua profissão. Eu acho interessante isso, porque às vezes desde criança a gente tem demanda e às vezes os adultos vêm e cortam a nossa onda. Conta a sua história. Como é que você chegou na psicologia? Antes de chegar na neuropsicologia, porque foi depois, né? É uma pós, né? Isso. Que a gente faz, né? É de aperfeiçoamento de especialista. Olha. Dentro da área. Bom, a psicologia foi uma surpresa para mim de imediato. Eu prestei vestibular na época, foi para pedagogia. Olha como que Deus ele vai colocando a gente no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Prestei o vestibular para pedagogia na fundação e na época não formou turma. E aí me chamaram e falaram: Jack, a gente não formou turma, né? Porém, a psicologia já está começando e tal. E era na época um valor muito, como é que eu posso dizer? Muito diferente de pedagogia para psicologia. É mais caro. Na época era. E eu não trabalhava e tal, começando, falei: pai, o que nós vamos fazer? Né? Aí ele falou: vai para psicologia, a gente vai trabalhar, a gente vai conseguir pagar. E aí começou minha trajetória na psicologia, né? Eu cheguei a achar que não ia conseguir, né? Porque a faculdade ela é pauleira. A faculdade é carrasca, gente. Pauleira, porque muitas pessoas fazem psicologia porque ela quer se identificar, né? Então muitas pessoas se frustram no meado da faculdade, no começo da faculdade, porque quando trata de um assunto específico da vida, né, se trava porque ele se enxerga ali, né? E a faculdade é um confronto a todo momento, né? Porque ela vai se aprofundar em raízes de teóricos, né, em raízes profundas, desde a nossa infância, desde o ventre, na barriga da mãe, até o atual presente. Então, decidi fazer, graças a Deus consegui terminar, formar, e entendi isso como demanda de Deus na minha vida. Porque às vezes é o que eu falo, já veio profissionais aqui e a gente sempre fala isso. Às vezes a gente escolhe, mas às vezes a profissão que escolhe a gente, né? Você queria ser professor, porque pedagogo, né? Você queria ser professor e acabou tá cuidando agora das mentes, das demandas das pessoas de uma forma que não deixa de ser educativa, já que você consegue, né, guiar as pessoas, né? Na verdade, eu sempre gostei de ouvir. Né? Eu tenho uma particularidade em ouvir, desde pequeno, desde novo. E aí, tudo veio na faculdade se linkar. Mas eu pude ter a plenitude de que a psicologia era para a minha vida no quarto período.
porque no quarto, para mim, particularmente falando, foi o Fez a gota sentido. d'água, entendeu? É um período profundo, para mim, particularmente. Cada um se encontra no período. E ali eu pude ter a certeza de que eu fecharia a faculdade sem problema nenhum. É bom, né, quando isso acontece. Exatamente. Porque a faculdade, ela, no começo, ela é um sonho. Principalmente quando você vem de uma realidade onde isso não é comum, então você fica sonhando com a universidade e você fala, eu quero entrar no curso tal. Mas uma coisa é o falar sobre e outra coisa é o viver. E às vezes você se descobre no meio da faculdade, tipo, meu Deus, não é nada disso. Ou o contrário, né? Você entra falando assim, vou lá, vou fazer, e acaba, né, se descobrindo. Porque acho que é isso também que determina um pouco do que é o profissional, das paixões que a gente tem, né? Mas me conta mais. Aí depois você fez qual a diferença da neuropsicologia para psicologia? Vamos lá. Na verdade, eu já tinha concluído a pós, né? Eu fiz a pós no meado da faculdade. Ah, tá. Na verdade, minto, perdão, corrigindo aqui. Eu fiz docência primeiro. Ah, tá. E depois eu fiz a neuro, tudo no período da faculdade. Só não peguei o certificado, porque quando eu formasse eu tinha que apresentar. Eu já tinha terminado, eu adiantei. Entendi. Essas duas pós. Bom, a psicologia ela vai enxergar hoje o campo do comportamento, né? Ela vai entender a plenitude do ser humano, do indivíduo, mediante a sociedade, mediante o quadro apresentado no consultório comportamental, de como aquele sujeito está se apresentando à sociedade. Por que aquele indivíduo está trazendo aquele dificuldade, aquele problema. Muitas das vezes chega para a gente um exemplo de quadro de comportamento de agitação, de característica de TOD, infantil, né? E a neuropsicologia, ela vai adentrar, né, mais profundo dentro das funções executivas, né? Quando eu falo funções executivas, eu falo flexibilidade, vai aprofundar na flexibilidade, na linguagem, vai avaliar a memória, a atenção. Não que a psicologia não foque, mas a neuropsicologia ela vai se aprofundar mais e no quesito também de avaliação neuropsicológica, né? Onde eu trabalho, a minha clínica é voltada para isso. A sua clínica, fala um pouquinho da sua clínica. Ela faz o que você falou. A gente estava conversando no off. E você disse que você faz mais diagnóstico. Eu comecei, na verdade, no atendimento com demanda de autismo, junto com a Gleice, né? Aquela que é uma fono em Itaperuna, dentro da própria casa dela, em parceria com ela. Lá a gente viu a necessidade da gente ampliar, porque era uma demanda muito grande. Principalmente a busca do diagnóstico, né? E naquele processo, os pais, chegavam para a gente muito perdido, né? E a gente trabalhava com orientação com cada um, sentava, orientava, chamava, avaliava, chamava depois para fechar o diagnóstico. Então, tudo com muito carinho, muito cuidado, porque a gente está lidando com famílias, né? Com pessoas que, na verdade, não sabem o que o filho tem. Né? E a gente trabalhou em conjunto, pelo bom tempo, né? Em parceria, em atendimento em grupo, individual. E aí a gente teve a ideia, né, de juntar e montar uma empresa, né, uma clínica mais especializada, voltada para autismo, porque cresceu tanto. É porque a demanda e aí a gente começou a rejeitar paciente particular porque não tinha como atender, não tinha espaço, não tinha horário, E aí fundamos, né, eu e ela somos os fundadores do CA, que hoje já não está mais com a gente. A clínica, o pai dela cedeu, né? Muito obrigado aqui, quero honrar o Dr. Carlos Vitor, ele é o fono, né, muito antigo em Itaperuna. Cedeu para a gente o PJ. Falar, olha, eu tenho um PJ aqui antigo, está parado, podem usar,
né, e pode transformar na razão social de vocês. Olha que legal. Quem deu o nome CA não foi nem eu, nem a Gleice. Me recordo como se fosse hoje. Numa reunião, chamamos a Inês, conhece ela? Inês da Caraline. Uhum. Ela é também especialista em autismo, do assunto, e nós convidamos ela para poder aderir à primeira funcionária da empresa. Olha que legal. Porque através dela a gente formaria a equipe, ela era coordenadora geral da empresa, começou coordenadora geral, e na casa dela ela deu o nome, que tal o CAA? Então pegou o CAA, né, Centro de Atendimento aos Autistas. Fiquei ali por um tempo, né, e por razões pessoal, eu me ausentei, saí da empresa e fundei uma clínica voltada para psicodiagnóstico, porque hoje em Itaperuna está desfalcado, né? Você hoje consegue ver muitas clínicas hoje, né? E não é ruim não, isso é bom, importante para a sociedade ter aquele local de preferência, como avaliadores, como atendimentos, né, como terapias. Não me adaptei com fulano, enfim. Mas esse assunto específico em centro de psicodiagnóstico não se ouvia falar. Não, e é difícil. E avaliar é difícil. Mais difícil ainda é fechar um diagnóstico. Porque nem todo colega tem a facilidade e me perdoa quando eu vou usar essas palavras aqui agora. Não é nada negativo, tem a facilidade e a coragem de bater o martelo mediante um diagnóstico. É porque eu entendo que seja assim, a dificuldade às vezes de você conseguir um diagnóstico, porque primeiro, não deve ser uma coisa leviana, obviamente. E o diagnóstico é uma coisa que determina a vida daquela pessoa. Se você bateu o martelo e falou que é X, né? Aquela pessoa fala, ok, falando é X. Aí você pega e bota aquela caixinha do X. E de repente, a pessoa, né, ou fica ali, ou tem um estigma, ou tem alguma coisa que vai determinar o futuro daquela pessoa. Então eu entendo que seja isso. Só que, vou te falar como mãe, a dificuldade de se chegar a um diagnóstico é insuportável. Principalmente hoje. Nossa, insuportável. Para as famílias. Né? Eu vejo hoje como dificuldade de muitos pais hoje de aceitarem o psicodiagnóstico. Porque, na verdade, se você não fazer um trabalho bem feito com as famílias, de fato as famílias vão sair da clínica assustados, preocupados, não entendendo. Então, é um trabalho em conjunto que a clínica hoje oferta. A gente trabalha com o psicodiagnóstico, né? Vendo, quem pode pedir essa avaliação? Pode ser um neuropediatra, né? Pode ser um neurologista e qualquer outro médico, né? E qual é o papel dessa avaliação? Fechar o psicodiagnóstico, usando as ferramentas da neuropsicologia, com as testagens certas, né? Tem vários testes hoje que a gente aplica na avaliação. Testes de memória, né, de atenção, para ver se a criança tem TDAH ou não. Teste voltado para autismo. Então vai depender da demanda, para qual finalidade aquele paciente chegou. Né? Sempre friso que é muito importante, né, o conjunto entre o terapeuta, quem está avaliando, com o médico e com a escola. Sempre prezo por isso, porque é uma ponte que linka. Se eu trabalho longe da escola, eu tenho uma grande chance daquele paciente regredir. Porque o tempo que eu fico na terapia com ele é muito pouco. Quem vai ficar mais com ele é a escola e a família. A família, então, mais ainda, né? Se a família, a escola e o médico não estiver junto com o terapeuta, não caminha, o seu conjunto não aliar junto, é complicado, porque cada um puxa para um lado. Então, sempre prezo por isso. Caminhar em conjunto é a melhor opção hoje para se fechar um psicodiagnóstico. Mas para você chegar nesse nível aí de querer combinar família, escola e terapia, a família já passou por uma saga. Eu sei porque a gente aqui demorou 6 anos para chegar no diagnóstico. Não porque a gente teve só
foi muito desacreditado porque nós fomos, né? A gente chegou ao ponto de chegar e o neuro falar: mãe, não é cliente nosso não é paciente nosso, porque achou que ele não era, e a gente também não achou que não fosse, porque então às vezes eu comecei a fazer a psicoterapia com ele logo assim que ele apresentou a dificuldade de alimentação, já comecei a fazer a terapia. Mas a gente não tinha nem pensado na possibilidade, porque isso não era da nossa bolha. Ele apresentou, ele foi precoce em todos os marcos. Ele falou muito antes, ele andou no tempo certo, ele era uma criança com um vocabulário incrível aos 2 anos. Ele não teve dificuldade de fala nenhuma, ele tem um vocabulário incrível hoje, aos 10. Ele é um menino que fala como se ele estivesse no século passado, né, Fred? ele usa expressões assim antigas. Então a gente assim, não estava na nossa bolha, né? Exato. Então a gente já foi investigando para outras coisas. E aí fez a psicoterapia. Quando bateram o martelo do diagnóstico, eu falei assim: ai meu Deus, agora que eu vou ter que começar tudo de novo. Aí, graças a uma terapeuta que falou para mim: não, você, Mariana Ramos, né, maravilhosa, Maria top, que né? falou para mim assim: não, você sempre fez terapia, essa terapia não é jogada fora. Não. Vai sempre ser pro bem. Ele não deixou de ter assistência, mesmo sem saber do diagnóstico. Até porque, quando a Mari fala para você isso, ela está muito certa no que falou. Por quê? A criança, ela não regrediu por conta da terapia. Sim. Então, o diagnóstico só foi um momento ali que você linkou uma coisa com a outra. Porque eu sempre prezo pela evolução. Sim. Quanto mais terapia, mais evolução, possibilidade de evoluir aquele paciente no quadro clínico dele. E a gente ficou nessa saga. Eu já recebi algumas mães aqui e elas sempre falam isso, que elas começam a achar que tem... Eu falei que a coisa errada estava comigo, né? Porque uma falou assim: eu percebi na amamentação que ele era diferente. Eu falei: gente, eu não percebi nada, eu só percebi no dia que a terapeuta, que a neuro falou: olha, é isso. Quando veio, na verdade, o que me chamou, o que me deu alerta, foi quando ela pediu você vê como é que a escola é importante, né? Muito. Ela pediu o relatório escolar. E a gente achando que o menino era um prefeito. Não, ele é popular, ele é isso, ele é aquilo. Aí quando veio o relatório da escola, aí veio dizendo assim: ele é muito querido pelos amigos, mas ele não liga para os amigos, não se importa. Não é que não se importa, ele interage. Ele interagia até a página 20, tipo assim, brincava um pouquinho, depois não queria mais. Mas ele tinha um momento da bateria dele eu acabar, acho engraçado, né? no ano passado, ele falou assim: mãe, fulano fica atrás de mim, e toda hora ele fica perguntando se eu quero continuar sendo amigo. Eu falei: mas por quê? Porque eu falo com ele que eu quero ficar sozinho, ele não entende, ele pensa que eu não quero ser amigo dele. Na verdade, ele precisava daquele momento. Exato. Mas ele não sabia dizer. Aí eu falei assim: olha, você explica pra ele que não é que ele não vai ser seu amigo, que você vai ser, mas que você precisa daquele momento e tal. Porque pra ele também é difícil dele administrar esse social. Então a gente achava que ele era todo popular, tudo isso, mas assim, ele fica ali, mas chegou no meio da aula, já não tá aguentando mais, já tá assim: tá falando demais. É o jeitinho dele. Então, quando a gente foi percebendo, a escola, ela foi fundamental nesse diagnóstico. É importante. É muito importante. Quando você fala que você precisa realmente disso tudo, porque a família, tadinho, a gente não estava sabendo, porque a gente não percebeu. A escola percebeu, mas também só quando a gente pediu que mandou. Não se manifestou. Mas como ele não comia, a gente foi atrás, procurar um fundamento, né, de por que ele parou de não comer, que ele começou a apresentar desconforto com cheiro de comida em excesso, ele não gostava. Aí nós fomos buscar. E para chegar a esse diagnóstico foi uma luta. Foi, porque na verdade é uma luta. Né? É uma luta, porque por mais que a gente trabalhe com as famílias, elas não estão prontas, muitas, não estão prontas para ouvir o estado clínico real daquele paciente. Mas tem aquelas famílias que querem.
Mas são a minoria, eu espero, né? Algumas famílias, né, torcem muito por isso. Me perdoa a expressão. Não é que torce para o filho ser autista. Não, mas é um privilégio porque os pais pensam muito no financeiro, sabe? É porque às vezes a gente tem essa questão. É ruim a gente falar esse tipo de Muito. Coisa e também não é uma coisa. É uma situação muito delicada para a gente comentar sobre. Mas a gente vê, ao mesmo tempo que a gente, né, vê, tem aquela também que acha que o diagnóstico vai justificar uma demanda dela, né? Suponhamos, vou dar o exemplo para não ficar uma coisa que possa gerar algum desconforto. Mas assim, a criança é aquela criança que, por conta da demanda dos pais, às vezes ela não é muito obediente, ou ela é uma criança que não sabe se expressar emocionalmente e precisa que um adulto faça isso, e às vezes a nossa demanda diária a gente, né, negligencia isso, aí ela fica assim, não, ele deve ter TOD, ele não obedece porque ele tem TOD. Não, na verdade ele não tem muito limite, né? Aí você interfere na intimidade de uma família, né? Tipo, ela não dá limite, porque educar é muito difícil. Hoje a psicologia ela vai entender que a criança tem que ter o superego. O que é o superego hoje? É um ponto de referência de obediência. Quem que aquela criança respeita hoje? É o pai, a mãe, o avô? Ela tem que ter um ponto de referência a quem freia ela. Entende? Porque se não tiver, ela fica sem limite, ela cresce rebelde, ela cresce sem, como é que eu posso dizer? Sem ter uma lei, entendeu? Eu vejo alguns terapeutas, psicólogos, né, pedagogos, que falam das crianças, eu estou falando agora de crianças. Entendi. Em termos gerais, que a criança, ela tem necessidade de ter as regras básicas, hora de dormir, hora de acordar, como falar, como agir, porque ela precisa disso, porque o cérebro, se ele não tem esses marcos de referência, ele fica perdido e o caos é o que a gente vê às vezes de uma criança em estado de sofrimento, porque quando você está nervoso, contrariado, você não sabe lidar com as suas emoções, você está em estado de sofrimento. Nós adultos também ficamos. Se a gente vai para um lugar que a gente não sabe como que chega lá, a gente não sabe o que esperar, e a gente chega lá e não tem nada organizado, o que você fica? Você fica doido. Não, eu vou passar minhas férias numa ilha tal, mas eu não sei onde fica, eu não sei quem vai estar lá, eu não sei como que vai ser o hotel, se vai ter hotel, se a gente vai dormir, Você não sabe de nada disso. E isso dá uma sensação na gente, adulto, de completo desespero. Você chega lá, não tem uma informação. Aí você imagina a criança que a vida dela toda, ela depende de alguém depende para levar em algum lugar, depende para dar comida, depende, e de repente ela não tem essa referência. Então tem que ter, né? Eu chamo de superego. Freud vai dizer muito bem sobre a força do superego, que geralmente é representado pela figura do pai, né? Mas sabemos hoje que as famílias hoje, talvez o filho, a filha não vive com o pai, mas tem um respeito pela mãe. Sim. A criança ela tem que ter uma referência para poder obedecer, porque se não tiver, ela cresce rebelde, né? Pode caracterizar futuramente, né, de fato, características de TOD, porque não vai aceitar ouvir um não vai aceitar ser contrariado. Então tem que ter alguém para poder frear, para aquele indivíduo entender o que é realidade, o que é freio, o que pode, o que não pode. Né? Dentro de uma família normal, você enxerga isso muito bem pela figura do pai. A mãe é aquela que é coberta. O pai... Não necessariamente. O pai é aquele a família, né? A família hoje, né? A família que nós temos hoje, as várias configurações familiares que nós temos hoje, elas representam
o alicerce de todo e qualquer indivíduo, independente da sua configuração, independente da questão, das questões que a gente observa, né? A gente tem uma Constituição que garante isso, que garante essa diversidade de familiar, mas o que você disse é certo, há necessidade de adultos que exerçam um papel de direcionamento. Eu não digo nem de autoridade, porque a autoridade dá aquela ideia de que é opressão. E, na verdade, a família ela não pode ser esse berço de opressão. Então, uma figura de direcionamento, né, de respeito, até ser, não vou dizer hierarquizado, mas aquela coisa do sentido de meu pai, ou minha mãe, ou meu cuidador, ou minha avó, ou quem quer que seja, que esteja comigo aqui naquele momento, seja a quem eu possa recorrer e a quem me aponte aonde eu estou errando. Exatamente. Porque a figura da mãe, no caso, nós temos hoje no Brasil, né, quase metade das famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres. E às vezes muitas delas, assim, sem rede de apoio, sem nada. Principalmente no nosso universo de atípico, né, de famílias atípicas, nós temos mães que assumem ali pegam para si aquela responsabilidade, mas elas, né, naquele momento ali, eu entendo, né, isso aí é uma questão minha de achar que tem que ser um ponto de direcionamento, né? A autoridade, a explicação, a autoridade por si só, acho que até não funciona muito bem, principalmente para quem tem TOD, né? Porque eu não sei se é isso, me corrija se estiver errado, mas o TOD, ele se caracteriza não só pela como se diz, ai meu Deus, fugiu a palavra, a dificuldade, né, das ordens, mas eu acho que é uma questão também de você não entender o que é, ou não concordar, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. É exatamente isso, né? Tem muitos crianças, né, com características de TOD que não se chega a amarrar um TOD. Ela pode passar pelas características e não fechar um diagnóstico. Muitas vêm por conta da questão de família mesmo, né? de núcleo familiar, né? Porque quem que é a minha referência hoje? Né? Então, quando a criança não tem uma referência, fica complicado, né? Então, muitas famílias também entendem e quer que a gente feche um diagnóstico, que na verdade não é um papel nem do terapeuta, e muito menos da escola, porque eu sempre falo, educar, a primeira educação ela tem que vir de casa, de berço. O professor não pode ser a mãe nem o pai, o terapeuta muito menos, porque senão aquela criança, aquele paciente, conta transfere no professor, no terapeuta, a imagem de um papel de responsabilidade que poderia ser do pai, da mãe, e enfim. Se a gente pensar também, assim, a escola, ela também exerce o papel, né? Cada um tem seu papel, né? Mas a gente sabe que tem que juntar, são peças de um mesmo quebra-cabeça, né? Família, escola, a terapia para quem, né, precisa da terapia, a sociedade. Antes da gente dar continuidade aqui, que eu tenho um monte de coisa para te perguntar ainda, mas eu quero falar sobre isso porque é uma coisa que eu gosto de estar sempre levantando essa questão. Com relação ao TOD, principalmente, né? Nós vivemos hoje uma fase da evolução humana onde a gente vê crianças e adolescentes, né, que cresceram nesse imediatismo que, não sei você mais jovem, mas eu quando era mais nova, criança, a gente tinha assim, tudo tinha hora. Se eu quisesse ver um desenho, tinha um horário do desenho. Se eu quisesse fazer tal coisa, tinha um horário. Agora, a gente, com a internet, você é livre. Então a criança hoje ela não sabe esperar nada também. Você acha que isso influencia também? Muito.
inclusive, o limite de telas hoje, para a criança, para o indivíduo, ele tem que prevalecer. Porque hoje a televisão, mais o celular, torna-se um meio de refúgio para os pais. Também. Você está conseguindo me entender? Muitos pais entregam o telefone, meu filho está lá, está tudo bem. Mas poderia, naquele momento, estar dialogando, conversando com o filho, como foi o colégio, fazendo a tarefa de casa que a escola está pedindo, mas não. Você prefere que o filho fique nas telas para poder ser algo que tirar uma responsabilidade que poderia não, que é da mãe ou do pai daquela família, e jogando para as telas. E aí, o que acontece? Vem a questão da saúde mental. Mas chega no consultório, meu filho não está dormindo bem, meu filho está agitado, meu filho está tendo insônia. Claro que vai ter, porque a criança fica, depois da escola, com o telefone quase o dia todo, à noite. Então, o cérebro vai estar trabalhando no que ela vivenciou durante o dia. Então, muitas das vezes, a criança fica num jogo, né, de luta, né, vendo coisas, digamos assim, mais agressivas ou agitadas, a própria luminosidade. Exatamente. Aí acaba tendo insônia, dificuldade para dormir, pesadelo durante, por quê? Por conta das telas. Então, eu sempre falo que é muito importante os pais limitar as telas. Eu vou entrar nesse mérito, porque é uma coisa que eu penso muito sobre. As crianças da década de 80 ou 90 já estava mais tecnológico, mas até 80, início de 90, não existia celular, não existia nada. Mas a demanda dos pais era menor no sentido de entretenimento dos filhos. Por quê? Não tinha isso. Então você chegava da escola, ou você ia estudar, ou você ia brincar com outros colegas, porque você podia sair para brincar. E a minha mãe, ela nunca se preocupou em me entreter. Então ela não ficava assim, nossa, Gisele deve estar entediada, vamos levar lá para brincar em algum lugar. Hoje a gente tem essa preocupação de não deixar a criança ficar entediada. Não, além da babá eletrônica, né, que é o celular, existe essa preocupação de falar assim, vai brincar na praça, você tem que ir ficar lá sentada vendo brincar. A minha mãe não fazia isso. Eu saía para brincar, ou chegava da escola, tomava banho, lanchava, ia assistir televisão, porque a televisão que era o vilão na minha época, né? Nossa, eu fico o dia inteiro vendo televisão. A tela era aquela. Por conta de às vezes não poder sair para brincar, mas a interação com outras crianças era maior. Mas essa preocupação de você ter que entreter a criança o tempo todo, você ficar refém disso, também não é bom para ninguém. Você concorda? Concordo discordando. Então me fala, que eu adoro quando discorda. A criança, ela tem que ter, igual você acabou de falar há um minutinho atrás, um cronograma, um planejamento, um momento de conversar, um momento de ver a televisão, mas também um momento de conversar com os pais. Eu sou do pensamento da família tradicional. Né? Eu acho que hoje se perdeu muito isso. Hoje os pais não sentam com os filhos para tomar um café da manhã. Eu já não sento há muito tempo, porque na minha época eu já não sentava mais. Hoje os pais não sentam com os filhos para almoçarem juntos. Cada um tem um horário de almoço. É porque a demanda claro, geral é muito grande. E aí a gente enxerga como demanda, ok, beleza. Mas eu não poderia, quanto pai, ajustar 15 minutinhos no meu trabalho para poder tomar um café com meu filho? Faz. As refeições... Entende? As refeições eram um momento. Porque sempre teve os familiares que trabalhavam, você ficava ali. Mas aquele momento aí é todo um conjunto da obra, né? Você fala, o meu horário de almoço eu vou almoçar em casa. As pessoas não vão nem almoçar em casa mais. E aí você pega, muitas das vezes, a criança, o indivíduo,
ele vai para frente, talvez, de um videogame, ali ele almoça jogando, ali ele almoça vendo as telas, o telefone, ele não consegue nem largar para almoçar a tela. Então, me preocupa muito, porque não é o que foi, mas a geração presente para a geração que vai vir. Eu te digo mais, a gente também, enquanto adulto, é escravizado de tela. Sim, muito. A gente até controla porque a gente tem obrigações. Mas se a gente pudesse, eu falo por mim, se eu pudesse eu ficava o dia inteiro. É prático, né? Não, mas assim, não é nem só ficar rolando, é simplesmente você assistir. Eu sou apaixonada em filme, série, e por mim eu ficava o dia inteiro ali. Quer dizer, é um momento de desconexão da realidade, né? Porque enquanto eu tô focada ali, eu não tô pensando em mais nada. Eu tô pensando só naquilo que eu tô assistindo ali. E isso é muito prazeroso. Para criança, então, se ela não tem um controle, fica algo... E muitas das vezes aquela família também não tem regra para dormir. Não Um tem. dorme à noite, o outro fica... entende? Então, a criança fica no meio daquele conflito, né? Sem um planejamento, sem uma organização familiar, e acaba sendo atingida, com certeza, inocentemente. Não estou culpando os pais em si. Sim, mas eu estou te falando, o conjunto da obra, né? Daquela situação que eu te falei do imediatismo. Tá me entendendo? De você ter, a todo momento, você tem ali disponível para você ver o que você quiser, né? E realmente, às vezes você chega do trabalho, você tem mais. A mãe chega, ela tem outras coisas para fazer, ela tem o trabalho da rua, ela chega em casa, ela tem o trabalho da casa, e às vezes ela tem essa preocupação que eu te falei, de deixar a criança ter que ser obrigada a entreter. Não, dá o celular, porque aí ele não... O meu filho, ele tem essa mania. A gente permite que ele use. Até agora ele está com 10 anos, ele tem, vamos dizer assim, maior tempo disponível para ele. Ele fica ali e ele interage com os amigos, porque todos eles usam o celular, né? Eles interagem ali e tudo mais. Mas ele fica assim, mãe, eu vou ficar entediado. Aí eu falo com ele assim, o tédio é o remédio da criatividade. Você cria alguma coisa. Então eu deixo ele desenhando, fazendo alguma outra coisa, eu incentivo que ele faça outras coisas. Embora ele use a tela para... Ele não usa a tela para se entreter apenas. Ele usa para criar, né, Fred? Ele usa para ele ter ele é funcional, ele gosta de fazer animação, ele gosta de criar jogos, porque é o hiperfoco dele, de criar jogos, às vezes ele gosta de ver um documentário, ouvir música, ele gosta disso. Então, às vezes a gente vê que ele está ali trabalhando, que ele está usando funcionalmente, a gente não interrompe. Muito embora, de vez em quando, eu peço para ele fazer alguma coisa. Porque criança criada em apartamento. Tem isso também. Às vezes ele não tem como. Eu não posso deixar ele brincar como eu brinquei na rua. Ele não tem condição dele fazer isso hoje. E eu acho esse equilíbrio muito difícil. E é difícil mesmo. Não é difícil? Mas tudo vai se ajeitando. Claro que vai. Né? Claro que vai. Vamos falar um pouquinho mais da sua clínica, que você falou que... Como é que você recebe lá esses pais que já vêm de uma longa saga? Já aconteceu de chegar lá alguém que veio com um diagnóstico X e você observou que não era bem aquilo, ou que era muito mais do que aquilo? Como que lida? Como que você chega para a família e consegue... Perfeita a pergunta. Chega pra gente, né? Não que o diagnóstico está errado, né? Muitas das vezes colegas... A questão de observação, né? Cada um tem um olhar clínico diferente e eu respeito essa subjetividade de cada um. Porém, o meu olhar, ele tem que ser um olhar mais delicado, mais profundo, porque ali eu estou, na verdade, talvez discordando ou concordando com aquele diagnóstico. Né, vindo de um médico ou de qualquer outro colega. Normalmente, os médicos pedem a avaliação neuropsicológica para baterem o martelo. Muitos trabalham dessa forma.
né? Eu só fecho depois que eu tiver uma avaliação mais delicada, né? Que vai aprofundar de fato aquele indivíduo, o campo cerebral dele como um todo, dentro das funções executivas dele. Mas já aconteceu sim, né, de eu receber uma demanda, né, de um médico, né, não é de Itaperuna, e eu debati, né, e falei que não era aquilo, falei que era Y, né, ele mesmo temando que era pedir à família que procurasse, mas 2 médicos, e aí sim, se eu tivesse errado, poderia rasgar o laudo. E assim a família procurou, os 2 médicos reafirmaram sobre aquela avaliação e deram positivo. Porque, na verdade, é aquilo que eu falo. Não é que o médico está errado. Não. Talvez ele não tenha a experiência, a bagagem naquele assunto para se aprofundar. Então, no achismo dele, aí isso coloca ali. Ou ele está avaliando por um prisma diferenciado. É diferenciado, mas não estou falando que ele está errado. Sim, né? só avaliou uma parte da demanda, vamos dizer assim. E esse paciente, ele estava precisando do laudo porque ele tinha que aposentar. Né? Eu já sabia que é um caso de aposentar e sugeri que a família procurasse um outro médico, colega, porque ele não ia conseguir o laudo para aposentar do tal que ele veio. Porque, de fato, ele discordou, falou que ia mudar, aí o outro médico deu, concordou, viu que, de fato, é especialista também na causa e fica mais prático e mais rápido de trabalhar assim, entende? Entendo. Porque quanto eu recebo de cá, eles recebem de lá. Entende? Eu não estou falando que o médico é obrigado a aceitar o meu diagnóstico. Sim, entendi. Né? Mas, no mínimo, ele tem que ter respeito, no mínimo, com o que o colega avaliou. Porque, você me desculpa falar, porque eu conheço e peguei vários pacientes de colega, de uma neuropediatra em Itaperuna, que só queria aceitar o laudo da equipe dela. De outra equipe não aceitava. Falei, está errado. Está errado. É porque, né? eu digo que na justiça, por exemplo, o laudo não se contesta. Exato. Mas é por conta de quê? Vou amarrar aquele paciente só com a minha equipe. Então, por alguma situação, virou comércio. Sim. E me preocupa muito. A gente tem essa demanda. E me preocupa muito, porque o autismo hoje, muitas famílias rezam, me desculpa eu falar assim, é muito pesado o que eu vou falar, mas rezam para o filho, né, dar positivo porque quer ganhar benefício em cima. Então, é muito profundo isso. Eu assisti de uma mãe, recentemente, que eu avaliei a criança, e a criança não tinha autismo. Que a criança tinha apenas uma deficiência leve intelectual, que foi ajustada com neuro, e a família não aceitou o diagnóstico, queria que eu desse autismo. Eu falei, não vou, porque eu não vendo diagnóstico. Entendi. São realidades diferentes. Queria comprar, olha só, comprar. Nunca farei isso, porque, enfim. E assim, a demanda de adultos. Porque a gente sempre fala da criança, a gente fala da criança que está crescendo e está se tornando adolescente, mas existe aquele adulto também que passou despercebido, passou batido na vida. Tem uma demanda para isso? Existe uma demanda grande? Na clínica agora, tem aparecido bastante caso nesse sentido. Inclusive agora um senhor de 60, eu comentei com você agora, poucos anos, ele passou por mais de 20 anos sem entender o que ele tinha, sofrendo, porque ninguém fechava com ele, e ele estava atormentado pelos sintomas que ele carregava, né? Sintomas esses de muita sensibilidade sensorial, alteração sensorial, dificuldade, enfim. E aí ele entendeu que, nós entendemos na verdade, em conjunto, ele tem de suporte 1. E quando a gente chamou para fazer a devolutiva, ele agradeceu de uma tal maneira, porque ele falava assim, cara, eu passei 20 anos da minha vida sem saber o que eu tinha. E tudo bateu. Né? Então, hoje ele continua na terapia, mas
tranquilo. Mas né? é muito Confesso libertador. que mais difícil você lidar com o adulto Sim. do que o infantil. Com certeza. Até para ele realmente entender que tem um problema. Eu acho que isso não só para autismo, mas em qualquer neurodiversidade, o adulto ele tem essa, não só alguma patologia, alguma outra coisa também, porque ele acaba tendo uma resistência, tipo, não vou mexer com isso não. Mas, de repente, você saber daquilo, você consegue, né, viver melhor, não sei. Mas me fala, você também é presidente da APAI, gente. Agora vamos falar de APAI. Como é que você chegou nisso? Como é que é a sua relação com a APAI? Me conta sobre a APAI. Bom, eu fui funcionário da APAI de São José de Ubar por muitos anos, mais de 5 anos. Fui da APAI de Itaperuna, né? Atuei no bar como psicólogo. Em Itaperuna, na época eu não era formado, eu trabalhava como professor, né, de artes. Então, a APAI, ela sempre foi, para mim, uma instituição querida e amada. Eu sempre falo aqui, se todo mundo soubesse o que é a APAI hoje, todo mundo se apaixonava. Porque eu sempre falo, cada profissional ele precisa executar cada setor da instituição. Entender. Porque quanto mais você se aprofunda da APAI, mais você quer ficar ali dentro. Então, eu já fui vice-presidente da APAI de Itaperuna, e resolvi, né, montar uma chapa para poder, na verdade não teve outra chapa para concorrer e tal, para poder somar, né, e fazer um trabalho transparente, fazer um trabalho, né, com mais delicadeza, com mais atendimentos, com mais, como é que eu posso te dizer? Com mais ênfase na questão clínica e quanto na educacional. Não que a gestão anterior, as outras, não. Nós entramos com o objetivo de somar. Né? Somar, de fato, com os pais, com os profissionais. Porque uma andorinha não faz um verão sozinho. Ainda mais não é verdade? Um trabalho desse. Eu dependo de cada funcionário, dos pais, enfim. É algo que foi para mim hoje, que é desafiador para mim. Porém, que estou encarando com qualidade, né? Sempre vou ser presente, né, na instituição, sempre vou buscar recursos para a PAI. Falava com a minha equipe numa reunião semana passada, que eles vão me ver muito na estrada, né? Porque eu quero bater de porta em porta em Brasília, no Rio, para buscar recursos para a PAI de Itaperuna. Porque o meu objetivo é trazer uma ideia nova, é poder construir, né, para ter um atendimento com mais qualidade, mais tranquilidade. Hoje, a gente, no setor de integração de autismo, estamos com 38, 37 de fila de espera. A gente não consegue nós não conseguimos nem colocar quem já está para poder ser atendido lá. Mas é por questão de espaço que você tem dificuldade? Espaço. Porque é ali no centro aqui, não é? Mas a integração funciona no NEIP. Que é lá na SEAD. Exatamente, que é o NEIP do SEAD. Lá é grande, né? Grande, mas assim, é salas, porque a gente está com muito caso individualizado. Entendi. Entendeu? Então você acaba consumindo, Entendi. porque é uma criança dentro de uma sala que ocupa com mediador, com cuidador. Então... É porque lá funciona também como uma escola, tem uma escola. É uma clínica escola. Recriar. Recriar, isso aí. Recriar. Né? Aí lá ela é de ensino regular. A gente trabalha com a parte fundamental, né? Que é a parte da escola, e trabalhamos também com a parte clínica. Né? Fora, tem também tem aquela parte de artes, tinha aquela eles fabricavam as coisas lá. Ainda tem as oficinas. Fugiu a palavra. Dentro da escola, a gente trabalha com as oficinas. Né? Então, eles recebem a oficina de arte, né, com artesanato, de dança, teatro, né, culinária, de horta,
Tem a parte de educação física, a gente está construindo agora uma academia no NEIP, Olha que legal. né? Nossa gestão já entrou construindo uma academia, graças a alguns pais, graças aos patrocinadores hoje, que eu agradeço de fato, de coração, que tem ajudado. E ajudado mesmo, de coração, e a gente está tendo um resultado aos poucos, né? São 2 meses só de gestão. Não, mas isso que é importante. Não, mas é importante a gente ver o que precisa ser feito e começar. Não ficar assim, ah, vamos fazer. Não. É começar a fazer. E é interessante para as pessoas saberem, né, que lá existe, tem essas outras opções, porque a gente fica achando assim, a PAI já foi muito estigmatizada, né? Eu não quero que meu filho vá estudar na PAI. Quando eu era criança, eu ouvia muito disso, né? Às vezes a criança tinha uma dislexia, uma dificuldade de aprendizado, ou uma deficiência intelectual, ainda que leve, e lá era o único lugar onde você tinha as terapias. Porque não é como hoje, que Itaperuna a gente tem um monte de psicólogos, terapeutas ocupacionais, não tinha nada disso. O centro era a PAI. O centro era a PAI, não tinha isso. E conforme vem passando os anos, a demanda só vai aumentando, né? Eu falo que daqui a pouco não, hoje a gente está com as portas fechadas, entre aspas, receber novas demandas, porque a gente... E aí, como é que você faz? Você manda para outro lugar? Mandamos, né? Mas muitos já vêm com caso fechado que é da PAI. Uhum. Aí fica na fila de espera, aguardando vaga. Né? Eu vou trabalhar, você é um presidente que eu quero trabalhar para diminuir essa fila, né? Para estar dando mais, conseguindo atender mais as demandas. Mas, porém, eu preciso muito da sociedade, estou aproveitando o momento, se me permite, pode usar, para poder pedir você, vereador, né, prefeito, né, comunidade, e principalmente aquele que sensibiliza com o trabalho da PAI, nos ajude. Né? A gente está com as portas abertas da instituição para visita, a gente quer a sociedade dentro da PAI, né? Porque na verdade a sociedade tem dificuldade hoje de entender a demanda da PAI porque não conhece o trabalho. Eu tenho postado em tempo real o que está sendo feito, né? Então, mas é importante também que você vá nos visitar para entender melhor sobre o trabalho feito dentro da PAI. Com certeza, gente, porque é um trabalho muito bem feito, é um trabalho que faz a diferença na vida de muitas pessoas e precisa realmente de ajuda. Não é só Itaperuna que atende, né? A PAI. Não, a gente está com demanda agora, acho que eu não tenho certeza, não posso te afirmar, mas só de Itaperuna. E porque agora eu acho que algumas cidades abriram, né, instituição, porque a gente atendia a região todinha. Por exemplo, Boa Ventura criou, acho que é NEI lá, era a PAI de lá fechou, né, e agora mas eles continuaram, a prefeitura continuou com uma escola, uma clínica escola em Boa Ventura. Então, a PAI foi aliviando um pouquinho a fila, mas era somente a referência antigamente à PAI de Itaperuna. Já infelizmente, nosso papo está maravilhoso, mas a gente já tem, né, que chegar ao final, que a gente sabe que esse tema é um tema que é muito amplo e a gente ia ficar discutindo aqui, sonhando e confabulando sobre tudo do que a gente pode fazer ou do que não está sendo feito, né, mas a gente, né, tem um limite de horário aqui. Queria agradecer a sua presença, agradecer esse papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Agradecer a você apostar também junto com a gente nessa nossa empreitada, nossa janela da neurodiversidade, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso, vai ser algo que vem realmente somar com o nosso projeto. Queria que você deixasse uma mensagem para as mães, para os pais, para os profissionais que nos assistem. Bom, o que eu tenho a deixar para cada um de vocês hoje que assiste esse programa maravilhoso, né? Porque aonde tiver um autista, ali eu estarei. Né? Frase da doutora Inês Maria Carolini,
e estou usando ela porque é de fato, né? Estamos aqui defendendo a causa, podem contar comigo, né? Podem contar com, eu creio, com toda a equipe, principalmente com as clínicas que defendem literalmente essa causa, né? Nós estamos juntos, né? E acredite que um sonho que sonha só, literalmente é um sinal de ilusão. Mas quando a gente sonha junto, é sinal de construção. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, agradeço a você que está nos assistindo. Peço que siga nossas redes sociais. No Instagram é o @outcastpodcast. No YouTube, para que você possa assistir quantas vezes você quiser essa entrevista maravilhosa, que é o Outcast Podcast. E também que acesse o nosso portal, onde nós temos informações, artigos, que é o www.outcast.com.br. Até a próxima!